Na verdade, assim, eu tô no grupo há 3 anos, e quando eu entrei no grupo, o Autofoss já estava atuando aqui. Sendo que, na verdade, o Grupo Carmais ainda não tinha uma estrutura de marketing rodando como deveria, né? Basicamente, a gente tinha uma agência que tratava com os diretores de cada marca. Então, eu vim na época para introduzir essa cultura de marketing e criar uma estrutura. Então, nesse sentido, o Autofoss deu um apoio importante, porque parte das iniciativas que a gente fazia passava por mudar muita coisa, desde estilos de layout do site, ou discussões sobre tráfego, e vários temas. Então, assim, na verdade, me ajudou, porque parte do que eu achei que poderia ser um problema já estava parte resolvida pela estruturação dos sites da Autofoss, né? Então, isso já facilitou a minha chegada e, teoricamente, vamos dizer assim, era um ponto a menos de preocupação. O que eu fiz foi mais ajudar a potencializar um pouco. A gente, principalmente no primeiro ano, fez muita reunião mensal para discutir resultados, melhorias, e um ponto que, na época, até eu ajudei parte da Autofoss, porque um dos receios da Autofoss era, poxa, a Carmais paga uma estrutura e não está usando o site em sua plenitude. E aí acabou que a gente começou a fazer várias reuniões, e eu provoquei bastante a Autofoss, dizer, me diga o que eu tenho que fazer para usar o site da melhor forma. E aí foram várias reuniões mensais, onde a gente fazia checklist, e eliminando, melhorando os pontos. Então, hoje a gente consegue fazer um uso do site assim, bem pleno, forte. Inclusive, eu estou discutindo com o Thiago melhorias, né? Como é que a gente pode incluir a parte de simulação de financiamento em seminovos. A gente discutiu recente sobre um processo de bot via IA. Então, a gente agora, vamos dizer assim, lá atrás, há pouco tempo atrás, a gente estava ainda no melhor uso do básico na minha chegada, e agora a gente já está indo para utilizar recursos mais avançados aqui de pré-atendimento e de jornada de cliente. A gente teve um aumento de geração de leads orgânicos no site, esse foi um ponto importante. A gente também melhorou a velocidade do site, que era um dos pontos aí nessa troca com a Leadforce. Então a gente percebia que algumas coisas no site, seja por estrutura do próprio site ou por um mau uso nosso, estava deixando o site mais pesado, esse carregamento estava fazendo a gente ter perda de produtividade, de geração de lead, né? Estava tendo evasão de clientes. Então, assim, somado a tudo isso, o site mais atrativo, melhor uso do site, mais preenchimento de campos, mais uso de banner, enfim, tudo que a gente pode fazer. A gente não usava, por exemplo, a parte de SEO dentro do site, então a gente conseguiu ter uma melhor indexação dele no Google. Naturalmente, a gente conseguiu gerar mais leads orgânicos, né? O número, assim, de bate-pronto, eu não vou saber te responder, porque a gente acaba muito olhando os números mensais. Eu teria que retroagir aí a época do que a gente começou a fazer todo esse processo, mas como a gente acompanha mês a mês, a gente teve, sim, uma evolução de leads orgânicos. E, obviamente, que também, como a gente investe em Google, a gente também entende que o site está melhor otimizado, né? Assim, antes a gente fazia um investimento, mas você tinha um menor retorno mesmo investindo em compra de palavras-chave ou em Google Ads de outros formatos, como o PMax, e a gente entende que com um site melhor otimizado a gente também conseguiu ter mais leads via Google. O que eu posso destacar mais é o padrão, assim, nunca mudou muito o padrão de atendimento, seja desde a questão de como é que eu posso falar, desde da questão humana, né? Apesar de ser uma empresa de muita tecnologia, que usa muito recurso tecnológico, a gente sempre tem uma relação humana de troca muito boa, independente de quem esteve lá atrás no começo com a gente, quem está agora, seja o nosso atendimento, seja a pessoa do suporte que nos atende. Também acho uma coisa boa, talvez, não sei por ser uma empresa, apesar de atuar nacionalmente, mas a gente ser todo mundo do Nordeste, tem mais um pouco, talvez, desse contato humano, e sempre que necessário também, quando eu precisava falar com o Thiago ou com outra pessoa também de cargo de gestão maior, a gente nunca teve muito essa barreira ou esse problema de acesso, né? Às vezes, em algumas empresas, a gente tem aquela questão de estar muito preso só ao suporte, você manda no suporte, fica aguardando, e às vezes você precisa, um problema mais urgente, falar com alguém, você tem essa falta. Então, assim, tanto a gente tem no grupo de WhatsApp, que a gente consegue falar, resolver as coisas, fora o suporte, como quando eu precisei acionar o Thiago ou algumas outras pessoas da empresa, eu sempre tive muita facilidade, assim, de acesso, isso nunca foi um problema. A primeira conversa que eu tive com o Thiago sobre isso foi há bastante tempo, quando ele estava desenvolvendo ainda na época o Autopilot, que acabou depois mudando o nome, se não me engano, para Autobot. Mas na época, ainda antes de existir o Autopilot, quando a gente estava começando as integrações, eu já provocava, no bom sentido,
sobre a questão de venda 100% online. Assim, um objetivo futuro é que a gente possa ter uma plataforma de venda 100% online. Eu sei que algumas barreiras não são só da parte da Autoforce, mas às vezes você tem a questão da integração com as montadoras, com os sistemas, fund, financiamento, com os DMS, e eu sei que assim, não vou falar tão certo, eu posso estar precisando errado, mas pelo menos assim, de 8 meses, 10 meses para cá, eu vi que teve um avanço muito grande com esse processo do Autopilot, do Autobot, e cada vez que eu converso com o Thiago sobre o tema, alguma coisa nova já veio. Então, por exemplo, simulação de financiamento, que há um tempo atrás era muito burocrático, hoje a gente já consegue fazer, e é uma discussão que a gente já está para implementação imediata. Então, assim, se eu botar uma meta de curto prazo, simulação de financiamento em seminovos é um projeto que a gente já está aqui numa visão de curto prazo, que vai ajudar muito a gente. Atendimento via IA é um outro projeto também de curto prazo que a gente quer fazer teste de implementação, junto ao da simulação também em seminovos. Assim, a gente está usando o seminovo nessa plataforma de teste, mas o nosso desejo, olhando mais para frente, é poder ter uma plataforma de venda plena, do começo ao fim, e provavelmente esse teste viria dentro da nossa operação de motos, né, que a gente acha que é uma operação que tem oportunidades tanto em consórcio como venda de motos digital para a gente poder implementar esse projeto. Então, um grande objetivo nosso seria ter um site de e-commerce pleno, sem nenhum contato humano, podendo fazer todo o processo de compra do cliente do começo ao fim.